Oi, professora. Oi, tudo bem com você? Tudo. Bom dia. Bom dia, bom dia. Página 19 hoje da apostila. Todos já fizeram a atividade da semana 1 lá no Moodle? Depois da live de hoje já pode entrar para fazer a semana 2, hein? Cuidado para não se confundir com as semanas anteriores, viu? Tá bom. E outra página. 19. Tá. Senhora, como que coloca a tela verde? Tela verde? Não sei. Gente, eu malemar sei mexer aqui para compartilhar a tela com vocês. Sei de nada. Às vezes eu descubro algumas coisas e falo, nossa! Eu sei como faz. Hoje a página vai até a página 19 e 20 só. E depois nós vamos fazer a correção da tarefa. Tá? Então vamos lá? Deixa eu colocar a galerinha no mudo. Consegue visualizar a tela? Então, hoje nós vamos falar sobre raiz quadrada das frações, tá? O que é não, Jackson? Não entendi. O que é não que você colocou aí? Eu tô vendo aqui com a Manu como faz a tela verde. Ah, tá. Não, mas aqui você conseguiu visualizar a minha que eu estou compartilhando ou não? Então, vamos lá, galerinha. Aqui, vamos relembrar como se calcula uma raiz quadrada. Alguém lembra de como calcula uma raiz quadrada? Alguém sabe me dizer como que eu calculo uma raiz quadrada? É como se fosse potenciação, não é? Sim, mas o que É eu tipo tenho que... O inverso da potenciação. o número. A gente tem que ver qual é o número que vezes ele mesmo dá o resultado que está no chat. Isso, Guilherme, isso mesmo. Qual é o número que ele multiplicado por ele mesmo vai dar um número que está entre a raiz. Então, eu começo lá no 1. 1 vezes 1 dá 1. Então, a raiz de 1 é 1. 2 vezes 2 é 4. Então, a raiz de 4 é 2. 3 vezes 3 é 9. Então, a raiz de 9 é 3. 4 vezes 4 é 16. Então, a raiz de 16 é 4. E assim sucessivamente, tá? Aqui a raiz de 100 é 10, por quê? Porque 10 vezes 10 é 100. A raiz de 121 é 11, por quê? Porque 11 vezes 11
é igual a 121, tá? Então, agora nós vamos descobrir como se calcula a raiz quadrada de uma fração. Então, vamos lá. Para calcular a raiz quadrada de fração, nós devemos extrair a raiz do numerador e a raiz do denominador. Então, por exemplo, eu tenho 4 nonos. Então, eu tenho a raiz de 4 nonos, eu separo, ó, raiz de 4, raiz de 9. E aí, eu acho a raiz. Raiz de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4, e raiz de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9, certo? Aqui eu tenho raiz de 16 sobre 25. Separo a raiz, ó, essa fração aqui, a raiz de 16, raiz de 25, e encontro qual é o valor da raiz. Raiz de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. E raiz de 25 é 5, porque 5 vezes 5 dá 25, certo? Aqui embaixo, raiz da fração 100 sobre 36. Separo a raiz de 100, separo a raiz de 36 e encontro, ó, raiz de 100, 10 vezes 10, 100. Então, a raiz de 100 é 10. E a raiz de 36 é 6. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Aqui, ó, nós temos 10 sobre 6. 10 e 6 aqui, ó, são números pares. Então, dá para eu simplificar por 2, ó. Então, fica 10 dividido por 2 dá 5 e 6 dividido por 2 dá 3, portanto, 5 terços, certo? Agora, nós vamos entrar nos exercícios, ó. Vou explicar alguns aqui. Alguém tá perguntando alguma coisa no chat, galera? Não consigo visualizar. Aqui. O Vinícius. Oi? O Vinícius. O que ele quer perguntar? Qual a página? A página é 19, tá? Vamos lá. Então, de novo aqui, ó. Pego uma canetinha e vamos lá. Primeiro, eu tenho uma fração 9 sobre 64. Vou separar a raiz de 9 e vou separar a raiz de 64. E aí, sim, eu vou encontrar o valor, ó. Raiz de 9, 3 vezes 3, 9. Portanto, a raiz é 3. E a raiz de 64, 8 vezes 8, 64. Portanto, a raiz de 64 é 8. Resultado final, 3/8. Na letra B, eu tenho 25 sobre 36. Vou separar. Raiz de 25 e a raiz de 36. E aí, eu vou encontrar o valor, ó. Raiz de 25, 5 vezes 5 dá 5, 25. E 6 vezes 6 é 36. Então, a raiz de 36 é 6. Então, ficou 5 sextos. Na letra C, separo lá, ó, raiz de 81 e vou dividir pela raiz de 100. Raiz de 81, 9 vezes 9, 81. 10 vezes 10, 100. Portanto, a raiz de 81 é 9 e a raiz de 100 é 10, certo? Bom, todo mundo entendeu como é que faz isso aqui? Todo mundo entendeu? Então, vamos lá. Agora eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem aí o 1. Enquanto isso, eu vou fazer a chamada. Vamos lá. Todo mundo fazendo aí a questão 1. Até a letrinha I. Tá? Vamos lá. Arthur, tá aí? Arthur Ramon? Deixa eu fechar para visualizar que fica melhor. Arthur tá aí. Beatriz? Beatriz, não? Ah, Beatriz tá. Beatriz tá aí, tô vendo. Caroline? Presente. Tá aí. Emanuele? Presente. Tá escondidinha hoje, Manu? Gabriel? Tá aí. Guilherme Menezes? Tá aí. Gustavo? Não? Não. Gustavo Luz, não. Gustavo Santos?
Também não? Ellen? Ellen está? Ellen está. Jackson está. Jamile. Presente. Jamile está. João Lucas está. Leandra está. Lívia está. Maria Eduarda está. Maísa está. Misael está. Pedro está. Ralph está. Samuel. Samuel não? Proxa, Samuel tá Samuel não. Vinícius está. Vitória está. E Guilherme Lima está. Ótimo. A Ana Júlia Barreto saiu, né, gente? Quem? A Ana Júlia Barreto. Esses dias ela participou da aula de inglês, só da aula de inglês mesmo. Oi. Ela não tá entrando mais Tô, nas né? aulas, né? Tô. É isso aí. Então é isso. Vamos lá, fazendo a atividade 1 aí, mais 2 minutos. Professora, Oi. tem uma questão da avaliativa das primeiras semanas. Não lembro se é da primeira semana. Foi da primeira semana. Tinha um exercício que estava falando dos quilômetros que os meninos andavam. Então, eu fiquei em dúvida a gente não conseguiu fazer, eu fiquei com dúvida. Mas a questão da semana 1, você tá falando? Lá do Moodle? Que tinha aquele exercício dos meninos que estavam da papelaria à escola, os quilômetros que ele andava. A questão 3 da semana 1. Então, mas é o seguinte, lá no Moodle, a sua questão 3, às vezes a do Ralph é a 1, às vezes da Vitória é a 5. Então, eu não lembro dessa questão. Você tem algum print? Você tem algum print? Me manda o print lá na Agenda Edu que eu respondo lá para você, tá bom? Manda lá na Agenda Edu o print que aí eu respondo para você. De cabeça, assim, é muita coisa para eu lembrar, não vou lembrar, tá? Manda lá que eu te respondo. Tá bom, obrigada. Voltando aqui, vamos lá. Aqui eu tenho a raiz de 121 sobre 49, tá? Então, eu vou ter que separar as duas raízes, ó. Vou fazer aqui embaixo, raiz de 121 e a raiz de 49 aqui embaixo, certo? Isso vai ser igual a raiz de 121, né? É 11, porque 11 vezes 11 dá 121. E a raiz de 49 vai ser 7, porque 7 vezes 7 é 49. Questão E. Raiz de 144 sobre 16. Separo as duas raízes. Raiz de 144 dividido pela raiz de 16. Aí, mouse. Tá difícil esse mouse hoje. Então, raiz de 16 aqui, certo? Então, a raiz de 144 vai ser 12, porque 12 vezes 12 é 144, e a raiz de 16 é 4. 12 dividido por 4 dá uma divisão exata, que dá o número 3. Aqui, tenho 169, separo raiz de 169 dividido pela raiz de 400. Raiz de 169 é 13, por quê? Porque 13 vezes 13 dá 169.
E raiz de 400 é 20. Por quê? Porque 20 vezes 20 dá 400, ok? Na letra G, raiz de 225 vai ser 15. E raiz de 36 é 6, porque 6 vezes 6 dá 36. Então, 15 vezes 15, 225. 6 vezes 6, 36. Como aqui são múltiplos de 3, dá para eu simplificar essa fração aqui, ó, por 3. Então, vai ficar 15 dividido por 3 dá 5. E 6 dividido por 3 vai dar 2. Certo? Questão H. Raiz de 16 dividido pela raiz de 4. Raiz de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. E raiz de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Então, 4 dividido por 2 também dá uma divisão exata, que vai dar 2. Na I, eu tenho a raiz de 81. Raiz de 81 é 9. E a raiz de 36 é 6. Então, ficou 9 sobre 6. Como 9 e 6 são múltiplos de 3, dá para eu simplificar isso aqui por 3. Então, 9 dividido por 3 dá 3 e 6 dividido por 3 dá 2. Tudo bem? Entendido esse aqui? Pessoal, entenderam esse aqui? Sim. A questão 2. Na questão 2, quero que vocês pensem aí agora, ó. E quero que vocês me falem a resposta depois. A questão 2 está falando assim, ó. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 289 sobre 196 e por quê? Quem saberia me dizer? Quem que fez? Lembrando que vocês têm que fazer o quê? Tem que assistir aquelas aulas lá do Moodle, né? Para chegar aqui na hora da prova. Vocês... 17 14avos. Isso. Por que é 17 14avos? Porque 17 14avos vezes ele mesmo é igual a 289 sobre 196. Muito bem, Guilherme. É isso mesmo. Galera, ele quer o número que elevado ao quadrado desse valor aqui, ó. Então, nada mais é do que eu pegar e encontrar o quê? A raiz, ó. Eu posso pegar lá, ó, raiz de 289 sobre a raiz de 196. Raiz de 289 é 17, porque 17 vezes 17 dá 289. E 14 vezes 14 dá 196. Portanto, o número aqui, ó, que se eu elevar ao quadrado, ou seja, pegar ele e multiplicar por ele mesmo, ó, aqui vai dar 289 sobre 196, tá? Como ele quer elevado ao quadrado, eu posso jogar ele dentro da raiz, que é o inverso da potenciação também, certo? Dúvida nesse exercício? Não? Vamos lá. Descubra o segredo da sequência abaixo e o número que está faltando. E aí? Quem saberia o número que está faltando aqui? Eu sei. Qual é? É 1 sobre 2. Por que é 1 sobre 2? Porque vai pegando a raiz quadrada dos números. Raiz quadrada de 256 é 16, raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 16 é 4 e raiz quadrada de 1 é 1. Isso, sempre, ó, fazendo a raiz quadrada. Raiz quadrada aqui, 256 é 16. Raiz quadrada de 16 é 4. E raiz quadrada de 4 vai ser 2. E o numerador continua sendo 1 sempre, certo? Ou então posso pensar, raiz de 1 é 1, raiz de 1 é 1, raiz de 1 é 1, que vai dar 1. Certo? Dúvida aqui? Não? Não. Então, vamos para a questão... Peraí, deixa eu tentar baixar aqui. Isso. A 4, ó. Vamos lá.
Ele está falando, as letras X e Y representam os números que estão no quadro. Então, Professora, o X vale 4 centésimos e Professora. o Y 25 sobre 144. Fala, Jamile. Você podia voltar na 3, porque eu não entendi direito. Sim. Aqui, eu tenho que descobrir quanto que é que eu tenho que pôr aqui nesse último, ó. Então, eu vou fazendo a sequência raiz. Começo lá no primeiro, ó. Raiz de 1 é 1. Então, aqui é 1. Raiz de 1 é 1. Então, aqui é 1. Raiz de 1 vai ser 1. Então, eu já sei que aqui em cima vai ser 1. Embaixo, raiz de 256 é 16. Raiz de 16 vai ser 4. Raiz de 4 vai ser 2, que é o número que está aqui. Certo? Sempre vai achando a raiz Sim. do anterior, ó. Então, aqui, Obrigada. as letras X vale 4 centésimos e a letra Y 25 sobre 144, certo? Ele fala, observe no quadro o valor de cada uma delas e responda qual é o valor da raiz de X e qual é o valor da raiz de Y. Então, vocês vão ter que pegar esse valor, jogar na raiz e resolver igual vocês fizeram aqui na 1. Vamos lá, 1 minutinho para vocês fazerem. Alguém já fez? Quer compartilhar o resultado? Quem quiser, pode compartilhar o resultado aí, quanto que deu Y, quanto que deu X. Eu fiz, senhora. Quanto que deu, Maria Eduarda? A raiz quadrada de x deu 2/10. Oi? E a raiz quadrada de x deu 2 décimos, que dá para você simplificar por 2, né? Isso. Aí ficou 1/5. Isso, Simplificado. isso. E a raiz quadrada de y é 5/12. Isso mesmo. Então, olha lá. Pego lá, ó, jogo o valor do x dentro da raiz, aí eu separo, né? Ó, raiz de 4 sobre raiz de 100. Então, raiz de 4 é 2, raiz de 10, de 100 é 10. Aqui dá para eu simplificar, ó, por 2. E vai ficar quanto? 2 dividido por 2 dá 1 e 10 dividido por 2 dá 5. Esse aqui é o meu valor do x, certo? Agora o y ficou 25 sobre 144. Divido a raiz de 25 pela raiz de 144. Aí vai ficar, raiz de 25 é 5 e raiz de 144 é 12. Então, ficou 5 sobre 12, que é o valor do y. Agora, ele quer saber qual das raízes são maiores. Se eu comparar o x, ó, o x que vale 1/5 e comparar com o y que vale 5/12, lembra como que a gente faz comparação de fração para saber qual que é maior? Alguém lembra? Tem que deixar o numerador ou o denominador iguais, né? igual. Nesse caso aqui, ó, tá mais fácil eu deixar o numerador igual, ó. Então, vou multiplicar por 5, ó. Então, ficou 1 vezes 5, 5. E 5 vezes 5, 25. Agora, comparando esse y com esse x aqui, ó, qual fração é maior? Quando eu tenho numeradores iguais, eu comparo os meus denominadores e vejo o que foi dividido em menores partes, né? Aqui eu dividi em 12 partes, aqui eu dividi em 25. Significa que essas partes são maiores. Portanto, 5 sobre 12 é maior que 5 sobre 25. Ou seja, o y, a raiz do y, ela é maior do que a raiz do x. Aqui é x e esse é o valor do y, certo? Agora, na letrinha C, ele fala qual é o valor da expressão 1 menos o valor do y. O y vale 5 sobre 12, certo?
Então, eu vou ter que fazer o MMC entre 1 menos quem? Menos 5/12. Lembrando que embaixo do 1 tem um invisível, certo? Então, fazendo o MMC entre 1 e 12, eu já sei que vai dar 12. Porque entre 1 e qualquer número vai dar sempre aquele outro número. Então, fazendo o MMC, copio a primeira fração, sinalzinho de menos, segunda fração, coloquei o denominador 12. Deixa eu tentar aumentar a tela. Ó, coloquei o denominador 12. Aí eu vou fazer, ó, 12 dividido por 1 dá 12. E 12 vezes 1, 12 aqui, ó. Próxima fração, 12 dividido por 12 dá 1. 1 vezes 5, 5, ó, tá aqui. Então, ficou 12 menos 5 vai dar 7. Conservo o meu denominador 12, ficou 7/12. Na letra D, ele quer que você soma o valor da fração x e o valor da raiz y. Então, somando os dois aqui, tem que fazer o MMC. Entre 12 e 5, ó. Entre 12 e 5, vamos lá. Começo por 2, 12 dividido por 2 dá 6. De novo, 6 é par, dá para dividir por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3. 5 não dá, eu baixei ele. Próximo número primo é 3. 3 dividido por 3 dá 1. 5 não dá, baixei ele. Agora, o próximo divisor vai ser 5, que é o próximo número primo. 5 dividido por 5 deu 1. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. De novo, ó. Copia a primeira fração 60 embaixo, mais, né, ó. Ó, mais segunda fração 60. Agora, eu vou fazer o MMC. 60 dividido por 12 dá 5. 5 vezes 5, 25. 60 dividido por 5 dá 12. 12 vezes 1, 12. Lembrando que aqui é uma adição. 25 mais 12 dá 37. Conservo o meu denominador 60. Ficou 37/60. Beleza? Entendido esse exercício aqui? Dúvida em fazer MMC? Não? Não? Bom, então agora nós vamos fazer a correção da tarefa que eu pedi na aula passada, a tarefa 31, né? Então, vamos lá no final da apostila. Deixa eu tentar aqui diminuir. Opa, acho que eu passei. Não, tá certo. 126, Sora. Achei. Pronto, achei. Vamos lá. Então, é o seguinte aqui, ó. Eu tenho multiplicação e divisão. Como é que eu resolvo isso aqui? Vamos relembrar? Quando eu tenho aqui uma multiplicação, isso significa que embaixo de um número inteiro existe um invisível, não é? Então, eu vou fazer 2 vezes 2, 4, e 1 vezes 7, 7. Lembrando que quando eu tenho uma multiplicação, eu multiplico o numerador com numerador, denominador com denominador, certo? Então, aqui, 2 vezes 10 dá 20 e 5 vezes 3 dá 15. 20 e 15 são múltiplos de 5. Então, dá para eu simplificar essa fração aqui, ó, por 5. 20 dividido por 5 dá 4 e 15 dividido por 5 dá 3, certo? Aqui é próximo, embaixo do 3 tem um invisível. Então, ficou 3 vezes 5, 15. 1 vezes 2, 2. Mas precisa simplificar? Precisa, quando dá para simplificar, sim. Aqui embaixo, 3 vezes 5 dá 15. E 3 vezes 8 dá 24. 15 e 24 são múltiplos de 3, ó. Então, dá para eu simplificar por 3, ó.
15 dividido por 3 dá 5. E 24 dividido por 3 dá 8, ó. Então, deu 5 oitavos. Olha porque que precisa, ó. Pedro que perguntou, né? Ó, porque para eu chegar no resultado eu preciso simplificar. Aqui, fração. Quem que lembra como que resolve uma fração? Quem é que sabe me dizer? Como é que eu resolvo divisão entre frações? O que eu faço com a primeira e segunda fração? Quem que lembra? Gente, conserva o primeiro número, multiplica e depois inverte o outro. Isso, ó. Conserva a minha primeira fração, 2 sobre 1 invisível, e multiplica pelo inverso da segunda, né? Se é 7 sobre 2, vai ficar 2 sobre 7. E aí eu multiplico, ó. 2 vezes 2, 4. 7 vezes 1, 7. Então, ficou 4 sobre 7. Aqui embaixo, ó. Conservo a primeira fração 2 nonos, multiplica pelo inverso dessa segunda. É 2 sobre 3, fica 3 sobre 2, certo? Multiplicando aí, ó, posso cortar esse 3 com esse 9, ó. Simplifico aqui por 3 dá 1, simplifico aqui por 3 dá 3. Então, ficou 2 vezes 1, 2, e 3 vezes 2, 6, certo? E aí, aqui dá para simplificar por 2. Ou então, eu poderia ter cortado direto aqui o 2 também com 2, ó. Vamos cortar direto aqui que é mais fácil, vai. Cortando ali o 2 com 2 também, deu 1. Então, ficou 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 3, 3. Então, ficou 1/3, ó. Certo? Letrinha G. Conservo a primeira fração 7/5. Multiplico pelo inverso dessa segunda. É 1 sobre 5, fica 5 sobre 1. Corto esse 5 com esse 5, dá 1. 7 vezes 1, 7. E o 1 aqui que deu embaixo, 1 vezes 1, 1. 7 dividido por 1, dá 7. Ó. Embaixo do 5 existe um invisível. Conservo a minha primeira fração 9/4 e multiplico pelo inverso da segunda, 5 sobre 1. Então, ficou 9 vezes 5. Opa, não, eu tenho que inverter, esqueci, perdão. Inverto aqui, vai ficar 1 sobre 5. 9 vezes 1, 9. E 4 vezes 5, 20, certo? Tem que inverter aqui a segunda fração. Todo mundo que tinha feito, acertaram? Acertaram, galera? Uhum. Bom, então vamos para a questão 2. Questão 2 está falando para transformar os números mistos em frações impróprias. Como é que eu faço isso? Vocês lembram que a gente viu lá no segundo bimestre? Vocês lembram como é que faz? Transformar essa fração aqui, ó, em uma fração imprópria. Ou seja, o que é fração imprópria mesmo? Onde o numerador ele é maior que o denominador, certo? Então, como que eu faço aqui, ó? Vamos relembrar, ó. Faço assim, ó. 3 vezes 5, 15. 15 mais 4, 19. 19, conservo meu denominador. Então, vai ficar 19 sobre 3. E eu vou multiplicar isso por 3. Lembrando que na multiplicação também, quando eu não tenho nenhum número embaixo, é um invisível, não é? Então, vai ficar como isso aqui? Vai ficar, ó, 19, eu posso cortar esse 3 com esse 3, dá 1 aqui. Então, fica 19 vezes 1, que dá 19. E 1 vezes esse 1 aqui, vai dar 1. Então, ficou... Nossa, que horrível que tá esse mouse hoje. Peraí, gente. Então, ó, cortei esse 3 com esse 3, deu 1. 19 vezes 1, 19. E 1 vezes 1 embaixo, 1. 19 dividido por 1 dá 19.
Na questão B, de novo, ó, 2 vezes 5 dá 10. 10 mais 6 dá 16. Então, ficou 16 sobre quem? Sobre 5 aqui, ó. Que é meu denominador conserva. E vou multiplicar por 5. Lembrando que existe um invisível aqui embaixo. Corta esse 5 com esse 5, dá 1. Então, 16 vezes 1, 16. E 1 vezes 1, dá 1. 16 dividido por 1, dá 16. Aqui embaixo, 3 vezes 8, 24. 24 mais 1, 25. Então, vai ficar 25 sobre 8. Certo? E aí, eu vou multiplicar por 4. Lembrando que dá para eu simplificar esse 4. Ó. 4 dividido por 4 dá 1. E 8 dividido por 4 dá 2. Então, ficou 25 vezes 1 dá 25. E 2 vezes 1 dá 2. Certo? Dúvida nesse exercício aqui? Quem tinha feito, acertou? Galerinha, fizeram a tarefa, acertaram ou não? Ou não tinham feito? Oi? Tinha errado uma, mas agora eu corrigi. Ótimo. Então, vamos para o próximo. Ó, Júlia comprou 2 cadernos e pagou 3/4 da quantia que possuía. O preço de cada caderno corresponde a que fração da quantia? Olha, ela comprou 2 cadernos, ela pagou 3/4. Então, eu vou ter que pegar esse 3/4 e dividir em 2. Por quê? Porque são 2 cadernos. E como que eu resolvo fração entre um número inteiro e uma fração aqui? Como é que eu resolvo isso aqui? Alguém já falou aí, que eu perguntei agora há pouquinho. Conserva a primeira fração. O primeiro número, multiplica, inverte, depois multiplica. Isso, multiplica pelo inverso da segunda fração, que vai ser 1 sobre 2, certo? Inverto essa fração, ó. Então, ficou 3 vezes 1, 3. E 4 vezes 2, 8. Então, descobri aí que é 3/8, ou seja, a quantia de 3/8 do preço é que ela pagou cada caderno, certo? Isso aqui é questãozinha de prova, tá, galera? Sequência. Descubra o padrão da sequência abaixo e complete. Quem fez esse exercício aqui? Quem fez esse exercício? Quem descobriu o padrão dessa sequência vai ganhar 1 ponto. Na média. E aí? Vou deixar vocês pensar um pouquinho. Vou corrigir a 5, ó. Então, vamos lá. Dona Ana tem 7 inteiros, 7,5 metros aqui de tecido para fazer tapetes. Ela gasta meio metro de tecido para cada tapete, certo? Ela quer saber quantos tapetes conseguirá fazer com a quantidade de tecido que possui. Bom, primeira coisa, eu tenho que transformar esse número misto aqui numa fração imprópria. De novo, eu faço 2 vezes 7, 14. 14 mais 1, 15. Então, vai ficar 15 sobre 2, certo? Aqui, ó, 15 sobre 2. Essa vai ser minha fração imprópria. Agora, como ela quer saber quantos tapetes ela consegue fazer, é só ela dividir por meio aqui, porque ela sabe que cada tapete vai gastar meio metro. Como é que eu resolvo essa divisão entre frações? Conservo a primeira fração, 15 sobre 2, inverto a segunda e faço a multiplicação, né? Vai ficar 1 sobre 2. Então, ficou 15 vezes... Perdão, tem que inverter. 1 sobre 2 vai ficar 2 sobre 1. Então, ficou 15 vezes 2 dá 30. E 2 vezes 1, embaixo, dá 2, certo? 30 dividido por 2 vai dar 15. Portanto, ela vai conseguir fazer 15 tapetes com 7,5 metros aqui. Ok? Dúvida nesse exercício? Não?
Questão 6. Observem, eu tenho 3 inteiros e 1/4 dos centímetros de uma régua. Ele quer saber aqui, ó. Em 3/4 e 1 centímetro da régua, quanto 1/4 cabem dentro? Então, primeira coisa, transforma em fração imprópria. 3 vezes 4, 12. 12 mais 1, 13. Então, vai ficar 13 sobre 4. Transformei em mista aqui, ó. Agora, eu vou dividir, ó. Vou ter que dividir por 1/4 para saber quanto que cabem, né? Então, dividindo aqui por 1/4, o que eu tenho que fazer? Conservar minha primeira fração, que é 13 sobre 4, e multiplicar pelo inverso da segunda, não é? Ó, vai ficar 4 sobre 1. Então, ficou 13 vezes 4, 52. 1 vezes 4 dá 4. E 52 dividido por 4 vai dar 13. Ou seja, cabem 13 vezes 1/4 dentro de 3 inteiros e 1/4. Certo? Na questão 5, eu tenho 5 centímetros e quero saber quantos 1/4 de centímetro cabem dentro dele. É só eu pegar 5 e dividir por 1/4, certo? Lembrando que embaixo do 5 vai ter sempre um invisível. Então, conservo 5 sobre 1 e multiplico pelo inverso aqui da segunda, que vai ficar 4 sobre 1, certo? Então, ficou 5 vezes 4, 20. E 1 vezes 1, 1. Lembrando que 20 dividido por 1 é igual a 20 aqui, certo? Voltando aqui na sequência, quem que descobriu o segredo dela vai ganhar 1 ponto. E aí? Quem sabe? Tem que igualar os denominadores, não? Os denominadores, ó, continua sendo, ó, 16, 8. 16, 8. Aqui, 16, 8. 16, 8. E agora, como que eu acho meus numeradores? É isso que eu quero que vocês pensem. Então fala, Maísa, se você sabe. Maísa, eu não tô te ouvindo. Como é que eu achei esses numeradores? É isso que eu quero saber, ó. Como que eu cheguei nesses numeradores? Professora, a Bia disse que respondeu no chat. O senhor, a Bia respondeu no chat. Na onde? No chat. Não, a Bia falou que ela Ela sabe, respondeu o resultado, mas ela não falou como que ela fez. eu quero saber qual é, eu sei que é 5, 3, 7, 4 aqui, mas como que vocês chegaram nesse resultado? É isso que eu quero que vocês me expliquem. Qual é o segredo da sequência? É isso que eu quero que vocês me expliquem. Alguém sabe o segredo? É isso que eu quero saber. Os valores eu já sei. A Bia não sabe explicar, não, senhora. Eu já vi aqui no chat. Então eu vou fazer o seguinte, vou deixar isso aqui de tarefa para vocês pensarem. Na próxima aula vocês vão me falar. Como é que vocês chegam nesses valores Para aqui? continuar falando um ponto? Lógico. Bom, gente, vamos... Senhora, você sabe? Eu sei, lógico que eu sei. Então fala para nós. Não, quero que vocês pensem um pouquinho. Ó, quanto que é 5 com 3? Quanto que é 3 com 1? Vai pensando aí. Então, vai senhora, pensando eu tô fazendo a conta aqui, tipo, os numeradores, 1 mais 1 dá 2, Professora. que dá o outro resultado. Aí, 1 mais 3 dá 4, que dá o último resultado. Uhum. Aí, tô vendo aqui.
Ó, 1, 3 e 2, ó, 7. Se eu pegar 1 e 3, ó, Dá 4. 4. Eu posso falar? Pode. Olha, 2 oitavos mais 1 mais 1 16avos igual a 5 16avos. 5 16avos mais 1 16avos igual a 3 oitavos. 3 oitavos mais 1 16avos igual a 17 16avos. Isso mesmo. Agora, posso tentar? Uhum. Ele ganhou ponto? 1/16 Eu ganhei avos. ponto? Eu ganhei ponto? Ah, então Ele tá agora. pesquisou. Eu vou dar a casa inteira. Ó, então vamos lá. Já foi, já falaram a resposta, acabou os pontos. Já falaram. Não, ele pesquisou, pro. Tá na cara. Gente, beijo pra vocês. Sora, ele pesquisou. Sora, denuncia ele. Então tá bom. Ó, ele Pesquisou. foi esperto, ele pesquisou. Tchau. Até a nossa próxima aula, galerinha. Até segunda. Zé, bom. Tchau. Tchau.